Só para... Eu, con- Fala, Gerson. eu convidei mais ou menos, eu sempre convido umas 10, 12, uns 10, 12 pastores aí, mas todos eles me respondem assim, ó, nesse horário para mim é difícil, então eles acabam não entrando, sabe? Mas depois, agora eu vou começar a mandar as gravações para eles. Tá bom, é. Muito bom. Nunca Então, mandei. na semana passada, o pastor Ronaldo falou para a gente comentar sobre como trabalhar, né, os pontos fortes e os pontos fracos, e eu só vou conversar para a gente poder ter um diálogo. Como nós estamos em quatro aqui, acho que é muito legal a gente ter um diálogo sobre isso, porque cada um tem já a sua experiência, nós já somos maduros, né, em si, e cada um já tem. E a nossa comunhão é para dar mais ferramentas uns para com os outros, cuidar uns dos outros. E isso é muito bom, que nem o pastor Ronaldo fala, que aqui não é CNPJ, aqui é o CPF, né? Não é questão da igreja local, ou como se dirige uma igreja, ou como tem, né, o ABC, de fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10 passos, ou os 7 hábitos saudáveis da liderança. Não, não é isso, é cuidar uns dos outros, né? E o texto básico em si são dois, mas o principal que eu quero colocar é de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, quando o apóstolo Paulo, para aquele que era como um filho, que ele tratou e que ele ensinou, e ele trouxe uma disciplina e trouxe o discipulado para Timóteo, e ele fala lá, olha, cuide da doutrina, né? E cuide de você mesmo. Deixa eu ler o texto aqui que fica mais fácil da gente entender. Ó. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem, né? Então, a preocupação ali, Paulo vem trabalhando num conjunto de ideias e ele falou lá para Timóteo, olha, ninguém despreze a sua mocidade. Ele estava cuidando da estima de Timóteo, sabe, porque Timóteo era jovem, provavelmente ele estava liderando pessoas com mais experiências, com maior bagagem, com uma idade avançada, mais avançada do que ele, e o apóstolo Paulo vem trabalhando ali e ele fala assim, olha, a doutrina, ela é muito importante, mas você precisa saber cuidar de si mesmo. E quando nós somos jovens, nós não nos preocupamos muito com a saúde. E a saúde que eu quero colocar aqui é aquela que 1 Tessalonicenses 5:23 fala, que é espírito, alma e corpo, né? E eu quero acrescentar uma aqui que não é bíblico, mas é a saúde financeira. Como vamos chegar nos dias avançados, na nossa velhice, de como fazer. Então, a questão de trabalhar os pontos fortes, né, se nós não nos cuidarmos na nossa juventude da nossa saúde física, e com o nosso histórico familiar, até nós estávamos falando aqui com o pastor Paulo, né? Lembrei o nome do exame lá, pastor Paulo, é colonoscopia. Aí, ó, que tem que ser feita, sabe? Então, além de cuidar, essa tem que ser cuidada também. Então, nós estávamos falando no começo, no nosso tempo lá de quebrar o gelo, né, que a gente chama, de falar de exames e tal, e eu não lembrava o nome que eu ia falar, escapou. A nossa mente é uma coisa impressionante, né? Mas nós precisamos saber cuidar de nós mesmos, do nosso espírito, da nossa alma e do nosso físico, do nosso corpo, e também saber cuidar das nossas finanças, né? O interessante é que o Senhor Jesus também ele coloca, quando se pergunta para ele qual era o mandamento, né, o grande mandamento,
ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ali tem uma situação que ele ensina você a se amar, porque se você não sabe se amar, você não consegue amar o próximo, e aí você não consegue amar a Deus. Então, o cuidado pessoal, a estima, né, que nós chamamos de autoestima, porque cada um tem a sua, ela pode estar alta ou pode estar baixa. O problema de estar muito alta é que nós nos achamos autossuficientes. E se nós estivermos muito baixa, nós carecemos de cuidados e muitas vezes, por sermos pastores, né, aqui é uma sala de pastor, nós não aceitamos que precisamos ser cuidados, e nós precisamos de cuidado, sim, tanto do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Então, como fazer isso para que os nossos pontos fortes possam ser realmente trabalhados? Porque muitas vezes as pessoas trabalham nos seus pontos frágeis, nos seus pontos fracos. Por exemplo, Deus criou cada um de nós com certas habilidades, com certos talentos e com certos dons. Nós não temos todos os talentos, nós não temos todas as habilidades e nós também não temos todos os dons espirituais ou os dons também naturais. Agora, é visível que Deus nos deu dons, talentos e habilidades que trazem alegria quando nós estamos realizando aquilo que fomos chamados, aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, com os dons, com as habilidades e com as nossas destrezas. Por exemplo, como você sabe que você está fazendo o teu ponto forte? Porque é fácil, quando traz alegria e você se esforça para ter tempo para realizar aquilo, aquilo provavelmente seja o teu ponto forte. Existe um livro do Peter Wagner que ele fala: descubra os seus dons espirituais, né? Eu gosto muito desse livro, porque ele fala assim: como que eu vou saber dos meus dons espirituais? E ele explica ali que você tem que realizar. Se aquilo está trazendo prazer, alegria, gozo, né? Provavelmente aquilo seja um dom que Deus te deu, tanto o dom espiritual quanto o dom natural. Por exemplo, tem pessoas que têm habilidades de desenhar, outras pessoas não têm habilidade de desenhar, né? Tem pessoas que são, naturalmente, elas sabem a mecânica. Por exemplo, um mecânico de carro e tudo mais. Tem certas pessoas que não entendem nada disso, não têm prazer nessas habilidades naturais ou também espirituais. Mas para saber se aquilo está dentro do seu contexto, você tem que experimentar e fazer uma seleção daquilo que traz alegria, prazer, gozo, né, na vida, e aquilo que não traz prazer. Por exemplo, como pastor, né, eu vou visitar no hospital, mas isso não é o meu dom. Eu não gosto de ir no hospital, de fazer visita. Isso não me exime, né? Um dos pontos fracos na minha vida que eu sei é, não gostar de fazer visita em doente em hospitais, né? Por outro lado, se me chamam para ensinar alguma coisa que eu tenha habilidade, isso me dá um prazer, eu posso ficar tempos. Se nós começarmos a falar das coisas de Deus, da palavra de Deus, isso me traz um prazer enorme. Então, por exemplo, uma das coisas que traz alegria no meu coração é o ensino, tanto de aprender quanto de ensinar. Eu gosto muito de aprender, né? E tem tantas coisas. Eu tô como Sócrates, sabe? Que tudo que sei é que nada sei, porque tem tanta coisa
para a gente aprender, né? Mas me traz alegria aprender. Eu fico tão feliz quando eu aprendo com cada um dos irmãos que estão na sala, com as situações da vida, até aprender o que não tem que fazer. Eu gosto disso também, porque existe duas maneiras de nós aprendermos. Aprendemos com os nossos próprios erros, ou nós podemos aprender com os erros dos outros para não sofrermos. Quando nós aprendemos com os nossos próprios erros, existe um certo sofrimento na nossa alma ou no nosso físico, e nós podemos aprender com os erros dos outros e não cometer os mesmos erros, e aprender com a história. Nós entendemos o seguinte: quem não conhece a sua história está afadado a repetir. E quem conhece a sua história e não trata com perdão está condenado a reviver a mesma história. Então, nós podemos, como é uma certa para a gente conversar um pouco, eu acho que é muito legal que a gente pode conversar. Eu estou trazendo o seguinte: para sabermos dos nossos pontos fortes, é trabalhar e experimentar aquilo que nos dá alegria, aquilo que nós, mesmo não tendo tempo, a gente arruma tempo para fazer, né? E aquilo que a gente não gosta, mesmo que a gente tenha tempo, a gente não quer fazer. E isso é achar os pontos fracos, né? Eu dei dois exemplos aqui de que eu não gosto de fazer visita no hospital. Isso não me exime, não me isenta de ir fazer a visita no hospital. Eu tenho que trabalhar nesse ponto fraco, né? Por outro lado, quando se fala de aprender ou de ensinar, isso me traz alegria. Então, isso é um ponto forte. E pode ter certeza, se você gosta de alguma coisa, mesmo não tendo tempo, a gente arruma tempo para fazer, né? Porque se tem uma coisa, né, que a gente pode ver a justiça de Deus é o tempo, porque as mesmas 24 horas do dia que eu tenho, cada um de nós temos, tá? Tanto qualquer ser humano tem as mesmas 24 horas do dia, então fica indesculpável de dizer que a gente não tem tempo, porque quando nós gostamos de fazer uma coisa, a gente vai arrumar um jeito e um tempo de fazer aquela coisa que nós gostamos. Mas para passar a palavra, para a gente poder conversar esse tempo aqui, existem certas coisas que nós temos que fazer para sabermos a respeito dos nossos pontos fortes e de cuidar de nós mesmos. Por exemplo, ouvir boa música, ler bons livros, estar com a família com tempo de qualidade intencional, demonstrar o amor, mesmo nos momentos que não se pode. Então, essas coisas nos ajudam a fortalecer os nossos pontos fortes. E eu queria, agora, só com essa introdução assim, né, de nós conversarmos. Por que a gente tem que trabalhar nos pontos fortes? Por que a gente tem que usar mais tempo nos pontos fortes? Não negligenciar os pontos fracos que nós temos, que não nos exime da responsabilidade. Juridicamente, se fala o seguinte, que a falta do conhecimento da lei não nos exime da responsabilidade da mesma. Ou seja, eu não conheço a lei. Eu não sei que passar no farol vermelho é um exemplo. Passar no semáforo vermelho é proibido, né? Mas se eu fizer e causar um acidente, eu sou responsável mesmo não sabendo que não se podia avançar no sinal vermelho, ou se estiver ali um fiscal do trânsito, um guarda do trânsito e me colocar uma multa, eu sou obrigado a pagar, mesmo, eu posso falar, eu não sabia, mas isso não me dá o direito de não pagar a multa. Então, temos que saber dos nossos pontos fracos, é bom saber dos nossos pontos fracos, trabalhar com eles, mas dar mais atenção nos nossos pontos fortes, porque senão a gente vai ficar frustrado. Se a gente só der atenção aos nossos pontos fracos, né? Se nós quisermos melhorar, é claro, temos que melhorar, mas nós temos que usar mais as nossas energias
naqueles dons, talentos e habilidades que Deus nos deu, sem negligenciar os pontos fracos que nós temos, né? Porém, usar a nossa força, a nossa energia, o nosso amor, a nossa paixão para os pontos que Deus colocou em nós, porque nós não temos todas as habilidades, nem todos os dons, nem todos os talentos, e por isso Deus nos tornou relacionais. Para onde eu tenho ponto fraco, eu posso usar no sentido bom da palavra, fazer valer as pessoas que estão ao nosso lado, que têm aquele ponto que eu sou fraco, naquele ponto que o outro é forte e pode me ajudar, e eu posso ajudar também onde ele tem o ponto fraco, onde eu também sou forte. Então, dentro desse aspecto, é saber cuidar de si mesmo, né? E cuidar dos nossos dias avançados. O apóstolo Paulo, aqui em Timóteo, ele fala assim, ó, ninguém despreze a sua mocidade. E eu queria só transformar isso para os nossos dias, de colocar assim, ó, ninguém despreze a sua velhice. Cada um de nós já passou dos 50 anos aqui, né? Então, você não, Paulo, abre o microfone aí. 50 anos, está tão longe. Então, eu também estou longe já. Estou longe para 14... além. Eu já estou 14 anos longe dos 50. E eu queria deixar um tempo para a gente conversar sobre isso aqui, que nós temos que saber cuidar. A nossa expectativa de vida ainda é boa, né? E nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual, da nossa saúde emocional, da nossa saúde física e também da nossa saúde financeira. Então, vamos bater um papo aqui sobre isso, quem quer acrescentar e tudo mais, porque é só um bate-papo, uma introdução a respeito disso. O princípio da existência, ele tem toda essa transcendência, esse derramar de coisas, assim, ou não é derramar, vamos dizer assim, esse florescer de coisas boas, mas aí tem um princípio também da negatividade. O que é isso? Então, Deus cria o jardim, põe o homem no jardim, mas diz, aí tem uma árvore ali que você não pode ir nela. Aquela árvore simboliza exatamente aqueles pontos que minam os pontos fortes, que minam toda a existência, que minam toda a nossa liberdade, que minam o nosso fluir e assim por diante. Então, esse é o princípio de tudo, né? Assim, na nossa sociedade. Então, nós temos leis que, na verdade, são regras para não fazer coisas que não devem ser feitas. Geralmente não tem uma regra de faça isso abundantemente. Você não encontra na relação humana um livro de estatutário ou legal que fala assim, ó, vou te dizer aqui, você precisa ou é obrigado a fazer isso. Não, eles não falam assim, você é obrigado. Eles falam o que você não pode para você enfatizar o que pode. E a gente acaba assimilando isso, e já dizia alguns estudiosos psicólogos da questão da depressão, é que a gente vive são dois momentos da depressão. O primeiro momento é o da negatividade. Como as pessoas eram restringidas, cerceadas, impossibilitadas de fazer coisas por causa de imposições, elas acabavam confundindo isso emocionalmente, não saber como existir. A outra é o excesso de cobrança, por exemplo, assim, a nossa sociedade competitiva, a performance. Hoje a depressão está muito mais em cima do que eu não consigo fazer, podendo fazer, do que a restrição. Então, muita gente tem muita demanda, tem muita coisa, e nós temos muitos recursos, e a sociedade cobra muito mais. Então, o que eu estou falando assim, o que eu acho que o mais importante que nós vamos perdendo na vida é o autoconhecimento. Quando eu pego, por exemplo, você falou aí, Jesus disse amar a si mesmo, né? Primeiro ame a si para amar o outro. Então, o amor ele tem uma projeção na gente
que vai ser lá em Gálatas 5, que é exatamente o amor. Ele traz algumas características, por isso que não são os frutos, né? As obras da carne são, mas o fruto do Espírito é. Porque Deus trabalha a gente na compreensão inteira. E o amor não é parcial dentro da gente, ele tem que sair gerando transformações interiores. Então, o que acontece? O amor ele vai trabalhar a mim, e dentro de trabalhar em mim, ele vai trabalhar uma característica que é não se ame de qualquer jeito, não se ame ilusoriamente, não se ame se enganando, ame com domínio próprio. O que é isso? Ame se conhecendo. Eu tenho naquele número de características do domínio próprio como ponto crucial para eu saber do meu equilíbrio em todas as outras características. E eu saber o meu ponto fraco, onde eu tenho maior fraqueza, é importante para que eu tenha mais condição de dominar os meus pontos fortes. Né? Então, é difícil a gente pontuar, porque você falou aí, não, realmente, um não gosta de visitar hospital, gosta de ensinar. Na verdade, também tem a ver com o contexto de impacto. Por exemplo, tem coisas que são leves, tem coisas que são lúdicas, tem coisas que são pesadas. Então, eu, por exemplo, quando não era cristão, ou não era um pastor, vamos dizer assim, mais especificamente, eu nunca quis ir a velório e a enterro. Eu nunca ia. Você tem uma ideia, eu só fui para o primeiro velório forçado, assim, foi inusitado, porque eu estava em Paranaguá fazendo missão, eu fui fazer um atendimento de uma família que queria ouvir a palavra lá na ilha de Valadares, e fui, passei naquela época, não tinha ponte ainda, passei de barco. E aí, quando souberam que tinha um pastor missionário na casa, lá, uma das casas, uma comitiva, estava tendo, um cidadão morreu, então uma comitiva foi lá me buscar porque não tinha pastor na ilha para fazer o velório. E assim, foi tão inusitado, porque eles chegaram abruptamente, tudo ansioso, tudo muito empolvorosa, muito angustiado, e já foi me chamando, já foi me levando, eu não tive nem chance de dizer. Quando eu cheguei, era uma casa de palafita, me empurraram escada acima, igual quando antigamente, quando eu ia para Fortaleza para subir em ônibus coletivo, você não precisava fazer nada, ia ficar na porta esperando que a turma empurrava. Né? E aí, quando eu cheguei, a casa era tão pequena que o caixão ocupava a sala inteira. E quando eu entrei, a multidão abriu, quando eu vi, eu estava quase caindo dentro do caixão. E aí, quando eu olhei aquele semblante da pessoa que estava ali já morta, eu vi um semblante de paz. Eu perguntei logo, esse cidadão, qual era o exercício, qual era a prática de fé dele? Ele era cristão. Ali quebrou em mim uma coisa, e depois eu não fiz só os outros, mas fiz da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, que eu tive que gerenciar, vamos dizer assim, coordenar todo o velório, porque enfim, era por ser pastor, ser o único filho homem. Então, assim, tem coisas que elas acontecem sem você querer, mas que elas trazem um contexto para você de necessidade, de importância, e muda a sua forma dali em diante. Então, a gente tem, por exemplo, tem coisas que a gente não... Hoje em dia, principalmente, o mundo, principalmente, porque lá atrás, todo mundo podia exercer aquilo que queria. O próprio Deus fala, Deus criou o artífice disso, o mestre daquilo, o espírito de sabedoria daquele outro. Hoje em dia, você tem que aprender o que te cabe no mercado. Se todo mundo fizesse o que gosta profissionalmente. Infelizmente, é assim. Tem muita gente que vive uma rotina diária e faz muito bem, mas não é o que sonha. O bom seria, o melhor seria se melhor fosse, né? Então, eu acho assim, que a questão da fraqueza ela está muito mais dentro de uma condição estrutural, tanto de impulsos quanto de emoções. O espírito é excedente. O espírito pega você e fala, eu te conheço, o Espírito Santo, eu te conheço e te dotei com essa qualidade e podemos, então, desenvolvê-la em você porque ela foi dada. A outra é a inata, é aquela que você já vem e não tem que fazer nada com ela. Você tem dom artístico, mas eu conheço gente que se tornou grande pintor sem nunca ter tido dom de pintor, de desenho, pintura, mas
eu conheço duas pessoas. Uma nunca estudou pintura, o quadro está espalhado pelo mundo, os quadros. Eu conheci uma que não fazia isso, mas entrou numa escola de pintura e pinta retratos maravilhosamente, retratos humanos. Né? Ela te desenha, te pinta, você fala, nossa, isso é uma foto. Então, tem coisas que a gente aprende também, apesar de não ter sido inatos, não ter nascido com elas. O importante é saber o quê? A sua qualidade de perseverança, a qualidade de capacidade de aprendizado. Então, tem muita coisa que acontece. Agora, as fraquezas são aquilo que eu sempre chamo assim, fraqueza é aquilo que nos debilita, é aquilo que nos atrofia, é aquilo que nos desvia de projetos ou propósitos ou existências que são viáveis para nós. E aí você pode ter várias coisas, cada um tem uma. Né? E eu sempre falo, fraqueza está ligado a corpo e a desejo, assim, emoção e desejo. Tanto que Adão e Eva olharam, desejaram e jogaram fora um pomar belíssimo, belíssimo, por causa disso. Tá bom? Eu vou deixar a minha esposa e volto. O papo é muito bom. Só uma coisa que você falou que é muito importante. Os nossos pontos fracos, apesar de nós termos que conhecer, nós temos que reconhecer que normalmente os pontos fracos, eles sugam a nossa energia. Exatamente. Né? E os pontos fortes, aquilo que nós gostamos de fazer, ele enche o nosso tanque, ele enche a nossa energia. Então, os pontos fracos, ele vai trazer uma debilitação completa, porque é difícil de fazer, você não gosta de fazer, apesar de ter que fazer, mas ele vai sugar uma energia. Mas e aí tem ponto fraco que você gosta de fazer. Desculpa, não entendi. Tem ponto fraco que você gosta de fazer. Sim, mas eu estou dizendo o seguinte... a consciência, o conhecimento, porque tem coisas que eu gosto, mas não são boas. Paulo fala, é bom, mas não é lícito. Mas normalmente, eu estou dizendo assim, de linha geral, os pontos fracos é que suga a tua energia e os pontos fortes te enchem de energia. Essa é uma característica. Quanto mais se alimentar ponto forte, mais você vai. É como aquele gás que levanta avião, balão, né? Quanto mais você o ar quente que vai levantando o balão. Eu vou e volto. Me aguenta aí. Beleza. O interessante também, Wesley, que eu penso aqui, que muitas vezes os pontos fracos, eles são... A gente tem que caminhar com eles. Né? É isso que você disse, né? Eles sugam as energias, não é o que a gente gostaria, os pontos fortes você se sente muito mais realizado, mas aí é que existe o problema. Os meus pontos fracos, eu preciso melhorar para que eles sejam fortes, ou eu preciso melhorar para também não falhar na vida, não falhar com pessoas, não falhar, seja na finança, seja no ministério. Né? Aí eu vejo o seguinte, que eu tenho que ter consciência dos pontos fracos, eu sei que eu não vou transformá-los em pontos fortes, mas eu não posso também desistir, né? Eu não posso fracassar nisso. Né? E só para terminar esse pensamento, né? E muitas vezes o ponto forte, o ponto fraco, ele é exigido. Eu posso me frustrar se eu abrir mão do ponto fraco e posso me frustrar também de não abrir mão, quer dizer, eu fico naquela corda bamba, né? Então é importante isso, muito bom a gente ver isso, sabe? Na realidade, eu vejo os pontos fortes e os pontos fracos como contrapeso, que vai trazer equilíbrio. Porque se nós só tivéssemos na nossa vida pontos fortes, nós ficaríamos muito orgulhosos, arrogantes. Então, os pontos fracos nos dá a realidade da nossa incapacidade, né? E isso é muito bom reconhecer, mas trabalhar. E nós não podemos dar desculpas
culpas do nosso ponto fraco ao nível de trazer pecado na nossa vida. Ah, já que eu sou, por exemplo, já que eu sou explosivo, eu vou explodir com todo mundo. Não dá direito. Por exemplo, eu sou explosivo, esse é meu ponto fraco, aí eu vou falar mesmo, doa quem doer. Não, não pode ser assim. A gente tem que saber trabalhar, né? Só porque você tem pavio curto, então você vai explodir toda hora com todo mundo. E aí a gente tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim e não vou mudar. Não, a gente tem que saber o peso e o contrapeso para, né? Porque senão a gente, se nós tivéssemos todos os pontos fortes, nós seríamos muito arrogantes, insuportáveis, orgulhosos. Então, Deus ele trabalha com a nossa vida para nós precisarmos uns dos outros aí, né? Os pontos fracos, eles trazem para nós aquele sentido de não podemos viver sozinhos, né? Então, começa desde o casamento, né? Tem ali pontos fortes, pontos fracos na família, e também a questão de ministério, o trabalho, seja lá o trabalho secular, o ministério, porque os pontos fracos, eles demonstram na gente que nós precisamos de companheirismo, precisamos de pessoas. Né? Aquilo que a gente conversou ontem lá, né? Que lá quando estava falando para a liderança, que a gente não foi criado para... Não é bom que o homem esteja só. Agora, é um fator, assim, principalmente no ministério, né? Você é forçado, muitas vezes, a fazer os seus pontos fracos e fazer mal, para não deixar Quando você a tem sua competência cair, né? O seu feedback, né? O seu marketing cair. E aí que a gente erra, né? Porque a gente não confia de que o outro pode fazer isso e a gente caminha junto. Eu vejo um problema seríssimo nisso na questão ministerial. O grande problema, às vezes, é que as pessoas não sabem delegar, e quando delegam, não dão empoderamento, não dá o poder. Exato. E aí fica uma coisa muito difícil, né? Então, a gente tem que saber delegar, supervisionar, mas não atrapalhar. Aí que está o problema, né? E também, não ser, a gente tem que ser humilde em reconhecer que o meu companheiro de ministério ali, seja um membro da igreja, ele tem habilidade para isso, mais do que para mim, né? Então, eu vou dar apoio para ele e tal. Agora, por outro lado também, a pessoa que tem aquela habilidade, ele acha, isso já na minha carreira ministerial, né? Então, a pessoa acha que aquela habilidade é superior e ele não é submisso àquele que Deus colocou como autoridade, que não tem aquela habilidade, mas tem autoridade, né? Aí vai complicando, né, Wesley? Você sabe Olha, disso, né? esse ponto de equilíbrio no ministério, ele é muito delicado, porque muito delicado. entra, sabe, as motivações pessoais, entra a soberba, a vaidade, Exatamente. e a gente precisa aprender a trabalhar, né, nessas coisas, porque as pessoas também são sensíveis, né? E nós também somos sensíveis, porque normalmente as pessoas da igreja, vamos dizer, para um pastor local, acha que o pastor é sobrenatural, ele é super-herói, ele aguenta todas as coisas, né? Tem que Então, entender de tudo, né? Tem que entender de tudo. E não é por aí a situação. Por isso é bom nós conhecermos e conversarmos sobre essas questões das nossas habilidades, aquilo que vai encher e nos trazer a energia e vai fazer com que as nossas expectativas possam estar altas, mas saber também aquilo que suga a nossa energia, aquilo que deixa a gente para baixo, né? Wesley, você vê, acho que o Gerson vai falar também, mas eu vejo isso na questão dos médicos, né? Por um lado, há uma crítica, porque antigamente o médico era o clínico geral, ele tinha que saber até
extrair dentes, né? Ele não é dentista, mas tinha que saber, né? E se precisasse, ele teria que fazer, né? E hoje eles têm as especialidades. Então, lógico que tem os dois pontos para considerar. Tem aquele médico que, eu sou só especialista nisso, você está com dor de cabeça, eu não sei nada disso aí. Eu só sei da dor do dedão que você tem no dedão, só isso, né? Mas, por outro lado, a gente vê que se a gente, na igreja, tivesse essa capacidade, né, de detectar, de pessoas se especializarem numa área. O pastor é um clínico geral, mas de orientação, é isso que eu vejo. E tem aquele irmão ali que a prática dele, vamos ajudar, vamos fazer com que ele cresça nessa prática, né? Nesse dom, nessa habilidade que ele tem, formado pelo dom do Espírito Santo, né? Trabalhar no meio da igreja. Então, esse é um problema, às vezes, de nós líderes, pastores líderes, e é um problema do liderado também, porque daí ele cresce, é o que você disse, aí vem o orgulho, vem aquela coisa, né? Eu me lembro que quando a gente tinha muito forte a questão de células, né? Que daí eu tive que fazer uma visita numa célula e não deu tempo de eu falar com o dirigente da célula. Eu fui lá, falei o que tinha que falar e tal, né? Quando foi no outro dia, recebi um telefonema. O que o senhor foi fazer lá? Eu falei, já começou por aí, né? A pessoa não estava sabendo resolver um problema. Eu já vinha tratando aquele problema com o líder da célula, mas eu senti a necessidade de ir lá conversar e não deu. Eu acho que ele estava viajando, alguma coisa assim. Era uma mulher, né? Então, o que você foi fazer lá? Né? Quer dizer, o que eu fui fazer lá? Eu sou pastor da igreja, né? Então, aí já começou um problema sério entre e aquela célula não foi para frente por causa disso aí, né? Já começou ali. Então, eu vejo assim que por nós, eu me coloco no lugar, né, do pastor líder, que eu preciso fazer com que as pessoas cresçam e isso não me afete, não tire. E a pessoa precisa entender que ela tem aquele ponto forte que eu não tenho e ser submissa, ser humilde também. Então, é uma prática, né? Muito bom isso, muito bom. Passar para o Gerson ali, depois eu falo numa expectativa, dessa questão expectativa, e como que a gente pode trabalhar nesse sentido. Certo. Gerson, quer falar alguma coisa? Tá aberto aí para você, Gerson. Opa! Não, eu estava aqui meditando, né, na palavra, esse capítulo 4, ou quarto, né, de Timóteo, é muito rico porque ali é uma situação conclusiva, né? Esse texto que você pegou aí, o versículo, né? É uma situação conclusiva. É o último versículo do capítulo 4. E ali ele está dizendo que aquele que quer ser um bom ministro, né? Ele vai dizer assim: expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, nutridos com palavras da fé e do bom ensinamento que tem seguido fielmente. Então, assim, eu costumo dizer que ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Isso é óbvio. Até o apóstolo Paulo, na ceia, ele diz aqui: eu recebi do Senhor, também vos entreguei. O problema é que, às vezes, a gente não recebe do Senhor e quer entregar aquilo que o Senhor não deu, né? E que nem não daria. E o que a gente tem visto aí é que, no caso desse capítulo, Timóteo é exortado a fazer aquilo que ele conhecia e nele era visto. Num outro capítulo, o apóstolo Paulo vai dizer a respeito de Timóteo que não houve ninguém que, como ele, quisesse o bem-estar das pessoas. Eu acho que o ponto de partida é esse aí, é querer o bem-estar das pessoas, né? E muitas coisas que a gente não quer fazer é o que a gente mais precisa fazer, porque é o exercita-te, né? Esse capítulo é cheio do exercita-te, né?
A questão de buscar conhecimento e estudar, eu gosto de estudar, de ensinar, eu também gosto de ensinar e estudar, me levou desde menino, a buscar muitas coisas assim, a nível do campo do estudo secular, né? Eu, praticamente, dos anos de 1966 até 2005, eu não parei de estudar muito, não. Fui estudando. Mas, como também o exercício físico, que também para pouco se aproveita, muitas vezes aquilo que é do conhecimento humano, para pouco se aproveita também. E eu acabei crendo que eu tinha que dar uma parada. No meu Facebook, eu tenho lá, e quando eu criei, uma série de cursos que eu fiz. Um dia ligou um amigo meu, que era pastor aqui, inclusive, acho que vocês podem ter conhecido, que era o pastor Joás, que ele era pastor presbiteriano aqui na Vila Fani. Ele falou assim: Gerson, eu não devia nem ser teu amigo, porque você tem tanto diploma, isso e aquilo, que eu fico com vergonha. Eu falo, rapaz, você está me tirando uma ou você está falando sério? Aí nós entramos conversar. Aliás, eu convidei ele para ouvir essa palestra, e daquilo tudo das aulas que eu fiz e ministrei, inclusive esse livro que você citou, Wesley, lá de Conhecendo os Dons, né? Eu ministrei na igreja lá na Presbiteriana de Londrina, e nós fizemos, todo um exercício prático, né? Na verdade, o que eu li era o mais antigo, a edição que era colorida, assim, meio laranja. E a gente fez um trabalho para tentar descobrir os dons de cada um na igreja e colocá-los em prática, né? Aí tem uma série de exercícios, você faz questionário, e no fim você sai um resumo dizendo que a pessoa tem dom, né? E às vezes a pessoa não sabia que tinha, e às vezes ela sabia que queria fazer alguma coisa e nunca tinha feito. E depois desse curso, inclusive, a gente pôde ministrar um outro chamado Salvos para Servir, que foi uma consequência desse, que foi uma coletânea de diversos livros que eu li, e pedi para Deus me dar entendimento para que eu pudesse ministrar e colocar em prática. E muita gente que tinha achado dons nesse livro abdicou daqueles dons para buscar outros dons que ele achava que precisava ter, porque era uma dificuldade dele, inclusive, de ter aquele dom. Então, é aquela questão do exercita-te, né? Então, uma das coisas que a gente deve buscar sempre é isso aí. Como o Timóteo queria o bem-estar das outras pessoas, mas o bem-estar, não esse bem-estar dessa teologia da prosperidade, que você vai ter isso, vai ter aquilo, é o bem-estar que você vai ter as riquezas celestiais em Cristo, que o apóstolo Paulo tinha no sofrimento e sabia, inclusive, que aquelas coisas eram boas para ele. Sei estar aflito, sei passar por dificuldades, etc. e tal. Tudo posso, essas fraquezas, naquele que me fortalece. Então, a partir de um determinado momento, o Senhor foi falando da minha vida. Primeiro, ele me tirou de uma situação, de um reinado que eu tinha na face da terra aqui, dentro de um banco. Por 25 anos eu trabalhei num banco, e o Senhor falou: você me dá esse banco aí, porque eu quero colocar dentro de você um trono. E eu abri mão daquilo lá, e o Senhor foi fazendo as coisas acontecerem. Depois eu andei fazendo coisas contra a vontade de Deus, pensando que fosse a vontade dele, sem. Não, isso aí é Deus que está mostrando. Não dá, como diz o ditado popular, não dá nega, né? É isso que eu tenho que seguir, vou atrás disso. E foi onde eu bati muita cabeça, inclusive a minha ida para Maringá não foi boa para mim. Ajudei muito a empresa que eu trabalhei lá, mas chegou um momento que eu estava precisando cuidar de mim mesmo. Ter cuidado de ti mesmo e da doutrina, né? E expondo essas coisas, seria um bom ministro. Uma das coisas que eu gostaria de ter feito, e mais positivamente, é o engajamento aqui com as igrejas locais. Mas pelo fato de elas serem, na maioria, donais, eu vou explicar o que é isso, se vocês não entenderam. Entendi. Elas têm donos. Então, são as igrejas donais. Então, você chega lá,
querendo mostrar o que é a vontade de Deus para a vida da gente, o cara vai, peraí, no estatuto aqui não tem isso aqui, vai na bênção e não deixa você trabalhar, atuar lá. E eles A não vão minha é poder... Ronais, não é Donais, é Ronais. Viu? Bom, você que está dizendo, eu não estou dizendo nada. Mas, assim, então, essas igrejas donais, há uma dificuldade enorme, porque o dono, via de regra, ele impõe as regras, os mandamentos, os estatutos, inclusive nessa madrugada, naquela minha situação de ficar acordado, como eu disse para vocês aí antes da ministração, o senhor foi me dando um texto e eu acabei fazendo, coloquei no Facebook, mandei para os colegas, inclusive no WhatsApp, ele não está completo, em função de um colega meu que está conseguindo se livrar, e o senhor está mostrando para ele que ele tem que se livrar desse peso da instituição que ele carrega há muito tempo. Então, o senhor tira ele da instituição, ele pega e vai e volta lá. Ele quer ir para Jope toda hora, ele não quer pegar nunca o barco para Nínive, sabe? E o senhor tem me ajudado nesse sentido. Então, é um difícil ministério, eu não gosto de fazer isso. Mas como o senhor me incomoda, e eu me incluo, tem que ser inclusivo, porque aquilo lá tem que servir para mim. Bem da verdade, a gente sempre fala na segunda pessoa, da primeira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, né? Porque nós estamos incluídos nisso. Porque é muito fácil você pegar e mostrar o dedo para a pessoa e falar, e não se incluir. Então, o apóstolo Paulo colocou Timóteo numa situação de cuidar de uma igreja e ele percebia que Timóteo poderia fazer aquilo e que ninguém deveria desprezar a possível falta de experiência que ele tinha. E uma das coisas que as pessoas não querem aceitar e ver nas demais, independente da idade, é a experiência que eles têm de Cristo. Por exemplo, lá na igreja, primeira igreja que existiu foi lá dos que foram esperar a vinda do Espírito Santo, porque antes disso tinha só a sinagoga e o templo. A partir do momento que o Senhor ressuscitou, aí ele constituiu a igreja começa com a ressurreição de Cristo. Tanto é que ele fala, sobre esta pedra edificarei, fala no plural, a minha igreja, né? Então, ele vai começar e ficar em Jerusalém. O mal da gente é que a gente quer sair fazendo as coisas à moda nossa. Foi o que eu fiz quando eu fui para Maringá, achando que eu estava fazendo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fez isso, achando que estava fazendo a vontade de Deus, saiu com cartas de autorização para perseguir a igreja. Ele perseguia, não a igreja, por que me persegues, Paulo? Saulo, por que me persegues? Ele estava achando que estava fazendo um serviço a Deus, mas ele estava na velha dispensação, querendo salvar a religião judaica, as leis judaicas, os modos judaicos, os tipos, os símbolos, que estão cheios nos locais de reunião. A gente entra numa reunião e parece que está entrando numa sinagoga ou num templo judaico. Aí tem lá o castiçal, tem lá a arca, tem tudo lá. Então, só falta pôr os animais para bater e pôr no holocausto. E, via de regra, quem são? Existem esses. São os crentes que eles vão fazendo isso. Enche os caras de lei, de ordenança, e aí vai ficando longe de ser a igreja que Deus quer e fica aparecendo a igreja da galáxia. Então, o que acontece? Nós precisamos restaurar isso aí. O apóstolo Paulo via isso em Timóteo. O Timóteo que era um misto de judaísmo com grego. O pai dele não era judeu, a mãe e a avó eram judeus. Então, ele tinha aprendido isso com quem? Com a mãe e com a avó. O quê? Os ensinamentos das Escrituras. E o apóstolo Paulo foi amoldando, o Espírito Santo foi falando e ele foi exortando. E, apesar da experiência pequena ou aparente inexperiência, ele tinha o essencial, que era o amor ao próximo, fazer o bem às pessoas, e é essa atividade que eu gosto. Eu gosto de ajudar as pessoas. E onde é que eu posso ajudar as pessoas? Não pode ser ajudado aquele que não quer ser ajudado. E deve ser ajudado aquele que não tem nada para te oferecer em troca. O senhor tem aquela parábola que é do homem caído à beira da estrada, onde veio e passou lá, todo mundo conhece, o sacerdote passou de largo,
veio o levita, passou de largo, aí veio o menos provável, que era o samaritano, e socorreu o cara, porque aquele cara não tinha nada que dar em troca, o cara era um moribundo. E é esse amor, é isso que nós precisamos estar cheios. Os dias que a igreja ficou trancada sobre um teto e entre 4 paredes, eles estavam esperando, em oração, se arrependendo dos seus maus caminhos, até que veio o Espírito Santo e realmente convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, foram batizados, e ali, então, agora vocês vão sair. Então, eu penso assim, para tudo isso acontecer, o cuidar de ti mesmo exige você fazer um trabalho intrínseco. O Senhor me deixou uma vez 2 anos aqui em casa, eu morava no Parolim, trancado, depois que eu voltei de Maringá, e eu tinha visto o que tinha sido feito, o trabalhar do Senhor naquele tempo. Fiquei 2 anos trancado dentro de casa. Até estudei para fazer uns concursos públicos, e o Senhor permitiu que eu ficasse a 0,8 pontos de entrar como procurador da República. Eu fiz um concurso, a nota de corte, desculpa eu falar isso aqui no meio, a nota de corte era 50, eu tirei 49,6. E aquele que tinha deficiência física, com 40 entrou. Até eu tinha dificuldade, que eu estava operado, falava, por que você não entra com recurso? Eu falei, não é a vontade de Deus, eu não vou mentir, que apesar das minhas deficiências. E o senhor falou, não, você está capacitado, aí talvez aí o que você falou aí de conhecimento e autoestima, o senhor falou assim, você está capacitado, eu errei coisas que não deveria ter errado, que eu sabia, e o senhor não deixou acertar para não entrar naquele caminho, porque ele tinha me separado para uma outra atividade, uma atividade que eu praticamente não gosto, porque essa função de alerta, isso que eu estou fazendo agora aqui, é necessário. Esse capítulo diz que toda palavra é digna de boa aceitação para correção, para tudo mais. O que acontece? Na procura de fazer as coisas que gosta, a gente abre mão daquilo que é a vontade de Deus para fazer a nossa. E aí, para fazer a nossa vontade, para ser aceito pelos demais, a gente abre mão daquilo que o Senhor quer que seja feito. Então, é assim, eu não gosto, por exemplo, de estar numa instituição onde as pessoas são dominadas e o cara tem que baixar a crista para um cara dominador que faz delas fonte de lucro, material de troca. Então, porque ali eu vou ser obrigado a abrir minha boca. Eu gosto de estar no meio de pessoas mais simples, inclusive enterro, porque ali onde há luto, a abertura para a palavra é muito grande. Então, quer dizer, eu gosto de fazer isso. Teve uma época aqui no Parolim, na favela, chamou o pastor Gerson lá, e eu ia lá pregar, e aí o cara estava vazando sangue lá, porque tinha levado um montão de tiro, eu vi o sangue saindo dos caras, os caras tudo enfaixado, cara desfigurado, e eu ia pregar o quê? Não ia falar da vida boa do cara, porque ele não tinha tido mesmo, sabe? Mas eu ia falar para que eles vissem naquela situação uma forma de se converter dos seus maus caminhos e voltar ao Senhor. E graças a Deus conseguimos algumas coisas. Então ali eu gostei, porque eu pude pregar as boas novas do Evangelho, muita gente se converteu, inclusive tem gente que frequenta as denominações aqui perto, não vou citar nome, né? E assim, e hoje eu estou aqui preso entre as paredes da minha casa, em função desse nosso isolamento, mas não estou deixando de exercitar aquilo que o senhor está me mostrando através das redes sociais, participando de lives. Às vezes eu entro numa live aí, das orações, e o senhor tem deixado eu usar os dons e aprender com os irmãos, principalmente que a gente está vivendo nesses tempos do fim, e eu vejo que não há muito remédio, não sei em Cristo, a nossa esperança única de salvação, a quem nós devemos dar e prestar toda honra e glória. Para a gente trazer um fechamento aqui, eu queria colocar algumas coisas. Nós não podemos negligenciar os nossos pontos fracos e dar desculpa para não realizar aquilo que nós não gostamos ou aquilo que não nos enche de alegria, de expectativa.
Por outro lado, nós temos que aprender a tudo que realizarmos e fizermos, fazer com amor, porque tudo que a gente faz sem amor é pecado. Não tem... Você pode pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que ensina que nós devemos sempre estar com os outros e fazer as coisas com amor, mesmo as coisas que nós não gostamos. E, por último, queria colocar aqui, né, que nós não podemos nos frustrar porque nós temos pontos fracos. Nós não podemos ficar frustrados, nós temos que, sim, buscar aquilo que Deus nos capacitou para fazer, aquilo que traz alegria e tudo mais, realizarmos também aquilo que é nos nossos pontos fracos, sem ficar decepcionados porque nós não podemos. Então, não ficar frustrados porque nós não temos, porque quem estabeleceu estas coisas foi Deus. Então, não ficar frustrado e também não dar atenção demasiada para o nosso ponto fraco. Eu só vou fazer o que eu gosto. Não é assim. Nós temos que fazer o que nós gostamos e fazer também, por amor, aquilo que às vezes nós não temos habilidade, nós não temos o talento, nós não temos talvez o dom, mas precisa ser feito e ser feito com amor. Então, estou dando uma conclusão aqui, e é simples. Mesmo que você não goste de fazer, faça com amor. Eu vejo aí a questão de Jesus, né? Como homem. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice.